Sabe aquela linha quase invisível entre desistir cedo demais e insistir na coisa errada? Pois é, a gente vai mergulhar fundo nesse dilema. Como é que a gente sabe a hora de lutar por uma ideia e quando é o momento certo de simplesmente deixar pra lá? Então, vamos começar com a pergunta que no fundo define tudo. A gente para porque a situação apertou, porque ficou difícil, ou será que é porque falta aquela força para bancar uma decisão? É uma reflexão que bota a gente bem na frente do espelho, sabe? Para a gente questionar as nossas próprias batalhas. E para a gente entender bem esse conflito, nada melhor que uma história real, que acontece num lugar que muita gente conhece bem. Uma reunião daquelas, de alta pressão. Imagina só a cena, tá todo mundo reunido, a tensão no ar para decidir o futuro de um projeto novo. É nesse ambiente que um estrategista, que a gente vai chamar aqui de Marcelo, se levanta para defender a campanha que ele criou. E o Marcelo começa super confiante. Ele apresenta o nome da campanha, a estratégia, defende ponto a ponto por que aquele era o melhor caminho. A ideia parecia ótima, e a convicção dele no início, olha, contagiava. Só que aí, de repente, o jogo vira. A diretora de receita dá uma outra ideia. A de marketing, mais uma. E para fechar, o presidente do grupo chega com uma visão que é o completo oposto. A ideia do Marcelo, que parecia tão boa, começa a levar pancada de todo lado. E o que acontece com o Marcelo? A postura dele muda na hora. Mão na cabeça, olhar para baixo, a linguagem corporal dele praticamente gritava perdi. Dava toda a impressão de que ele ia jogar a toalha ali mesmo. A sensação na sala era essa, resumida nessa frase. Naquele momento, parecia que a ideia já era, que tinha sido esmagada pelo peso da opinião da liderança. Mas é aqui que a história tem uma virada sensacional. Em vez de se entregar, alguma coisa muda. O Marcelo levanta a cabeça. Ele volta a defender a ideia dele, usando o que ele tinha, mas principalmente reacendendo a fé que ele mesmo tinha no próprio conceito. E o mais curioso é que a ideia não foi aprovada por um argumento super lógico, frio. Foi a crença genuína do Marcelo que contagiou todo mundo na sala. As pessoas sentiram o potencial da ideia porque viram que ele acreditava de verdade naquilo. A persistência dele mudou tudo. Essa história do Marcelo, na verdade, nos mostra um padrão. Vamos dar uma olhada nos 3 pilares que sustentam uma persistência que realmente funciona. Porque não é sobre ser teimoso, sabe? É sobre ter uma persistência com estratégia, com propósito. Vamos passar por cada um deles. O primeiro, parar de se omitir. O segundo, ter a cabeça aberta para mudar a forma. E o terceiro, que talvez seja o mais crucial de todos, ter o motivo certo para continuar lutando. Esse primeiro pilar é sobre estar presente. Se omitir não é desistir de uma vez só, é um processo. Vai acontecendo aos pouquinhos. É aceitar uma derrota pequena aqui, deixar uma conversa para lá ali, e quando a gente vê, já tirou o pé do acelerador, e aquilo que a gente queria construir está se perdendo. Aqui a gente separa o que do como. Se o objetivo final está certo, mas o resultado não vem, a persistência inteligente não é insistir no erro, é ajustar a abordagem. Às vezes o problema é o tom, o momento, a estratégia, a forma pode ser o que está travando tudo. E isso nos leva direto para o terceiro pilar, o mais profundo, a motivação. O porquê é o combustível. Sem o motivo certo, a persistência vira só teimosia, fica frágil e pode até fazer mal. Vamos aprofundar um pouco mais nessa questão da motivação, porque é ela que faz toda a diferença entre o sucesso e o esgotamento total. E aqui que está o pulo do gato. A luta é para quem? É para fora ou é para dentro? Porque lutar para provar algo para alguém, sei lá, para o pai, para um ex, para a sociedade, é uma motivação externa, meio fraca. A força de verdade vem de lutar por algo que é genuinamente bom para a gente, para a vida que a gente quer construir. A diferença fica muito clara, né? Não é sobre construir uma família para esfregar na cara do ex o que ele perdeu. É porque ter uma família saudável é uma coisa boa em si. Não é mudar de carreira para provar que o pai estava errado, mas porque a nova carreira te realiza mais. O foco muda. É na construção, não na aprovação. Ok, com essa história e esses pilares em mente, a gente chega na parte prática. Como que a gente transforma esse entendimento todo em ação de verdade? Essa é uma verdade que às vezes a gente esquece. A responsabilidade final pela vida que se quer ter é pessoal e intransferível. Ninguém pode lutar as nossas batalhas mais importantes pela gente. Então, o chamado é bem claro. É hora de se levantar. Pelos sonhos, pelas ideias, pela família, pela vida que se quer ter. É um movimento ativo, sabe? De defender aquilo em que a gente realmente acredita. Se tem um padrão que precisa ser quebrado é esse, o de se omitir.
Aquele padrão de aceitar as coisas como elas são e, quietinho, e desistindo da vida que a gente diz que quer. Quebrar esse ciclo é o primeiro grande passo. E para fechar, a reflexão final que fica no ar. Depois de tudo isso, o que é que hoje, na vida de cada um, é tão importante que exige uma atitude? Qual é aquela ideia, aquele projeto ou aquele sonho pelo qual vale a pena, de uma vez por todas, parar de se omitir e começar a lutar? A resposta para essa pergunta pode definir tudo o que vem pela frente.